Fala galera, bom dia! Pô, muito bom estar com vocês mais uma vez aqui no Fisiologia ao Canal. E hoje eu decidi fazer uma gravação ao ar livre, lugar bonito aqui, super natureza, curtindo um pouquinho o momento com a família. Não tem como fazer só ciência, tem que também curtir a família. E hoje eu decidi começar a responder as perguntas que vocês me fizeram pelo Instagram do Fisiologia ao Canal. E o começo da história é com relação à inatividade física. Uma pergunta que está lá, eu vou responder todas, tá? Uma pergunta que me fizeram sobre a questão da inatividade física e ambiente. A primeira coisa que tem que lembrar é que o ser humano ele tem uma condição muito especial que é economizar energia. Todo mundo acha que sedentarismo é uma questão simples de resolver, é uma questão puramente comportamental, e é comportamental em parte, sim. Mas existe um componente biológico que significa como você vai economizar energia. Nós somos seres aeróbicos, como todo mundo sabe, precisamos do oxigênio, o oxigênio que vai promover o gasto calórico e, portanto, você vai ter a condição de equilibrar o que você está ingerindo, o que você está gastando a partir de mecanismos endócrinos, a partir de mecanismos hormonais importantes. Então, o primeiro ponto que eu queria dizer é que sedentarismo não é um fenômeno atual. Ele é um fenômeno ampliado. Existe um autor muito bacana, que está até aqui na minha frente o livro dele, chamado Daniel Lieberman. E o Daniel ele fala sobre a história do corpo humano. Se você quiser então entender um pouquinho mais sobre sedentarismo, vale a pena passar pela história e olhando para as questões antropológicas. Quer que eu te dê um exemplo? O homem tinha que sair para caçar. A hora que ele conseguiu domesticar animais, ele colocou no cercado e já não precisava mais caçar. Ele colocava tudo ali dentro, era só abrir a porteira, pegar um animal e matar e comer. Baixou o gasto de caloria. A mesma coisa aconteceu quando você falou em momento de expansão da agricultura. O homem ia buscar alimento na floresta e agora não precisa mais disso. Ele simplesmente vai lá, planta em um determinado espaço e colhe. Isso era manual, depois passou a ser feito com máquinas. E hoje com máquinas cada vez mais especializadas numa produção cada vez mais ampliada. Tá vendo? Você já foi sedentariando. Então, se você for pensar nesse aspecto, há uma tendência sempre de economizar calorias. Nós vamos economizar calorias. Todos os animais serão os mais econômicos possíveis. Porque se você começar a gastar caloria demais, você vai morrer. Então, a partir do momento que você economiza calorias, você começa a ter maior chance de sobrevivência, porra. Isso daí é lógico. Então, se você pensar em sedentarismo é um nome que você dá para um comportamento onde o gasto calórico é baixo. E aí se tentou clinicamente estabelecer critérios para quem é sedentário, para quem não é, para quem é ativo, para quem não é. Isso vai ficar para um outro vídeo. Mas o que eu posso adiantar é que sedentário é o tipo do sujeito que não existe. Sedentário é muito raro encontrar alguém sedentário. Talvez as pessoas sejam pouco ativas, insuficientemente ativas, tudo bem? Isso é outro vídeo, outro aspecto, porque o que foi combinado para falar hoje é sobre as questões ligadas ao ambiente físico como forma de sedentarização. Se você acha que esse tema é legal, vai lá, curte a nossa página no YouTube, no Instagram, deixe o sininho ligado, dá um like, compartilhe, que agora começa a nova fase, tudo bem? Bora lá? Então atenção no que acontece. O mundo foi industrializando, o mundo foi urbanizando e toda sociedade urbanizada, toda sociedade industrializada é uma sociedade que tem um conglomerado de pessoas cada vez mais maior. Então são mais pessoas juntas, aumenta a densidade demográfica e quanto mais pessoas juntas você tiver, menos você vai se locomover. Eu vivo dizendo para as pessoas que elas não gostam de fazer atividade física, porque você vê muita gente, o espaço do outro, meu espaço junto com o espaço do outro, ele acaba sendo um fator que interfere na vida das pessoas. Então, o fato de você ser ativo ou não tem primeiro a ver com a percepção de espaço. Vou te dar um exemplo. Numa certa ocasião, minha filha foi ao shopping comigo, a gente foi ver um filme de manhã, num domingo. Ninguém no shopping no domingo.
A hora que ela entra naquele corredor enorme, ela fala assim: pai, posso correr? Eu digo, claro. Pergunta, o que é que regeu essa resposta instintiva de correr? Foi a percepção de espaço. Então, a partir do momento que você tem uma mudança de espaço físico e como isso interage entre as pessoas e a sua percepção desse espaço, você acaba aumentando ou diminuindo a participação em movimentos de modo geral. Segundo aspecto, como você urbanizou, como você industrializou, você acabou criando mecanismos associados a um deslocamento mais motorizado. Se o deslocamento é motorizado, é claro que as pessoas acabam optando por isso, porque é mais rápido, mais confortável, mais conveniente e gasta menos energia. Corporalmente você vai economizar energia. Essa combinação faz com que o ambiente seja, inicialmente, um ambiente conhecido como obesogênico. E aí, mais recentemente, até eu coloquei isso daí lá no Instagram, uma viagem que nós fizemos para a Europa, na Alemanha, cidade de Essen, que é a capital mundial do verde. Ali você fala num ambiente construído para as pessoas fazerem atividade física, que é o que talvez você conheça como walkability. Walkability é o prazer que você tem em caminhar em determinada região, em determinado lugar. Mesmo que ele seja urbanizado, ele tem que ter o walkability. Existem scores de walkability. Por isso que tem lugar que você não quer caminhar, tem lugar que você quer caminhar, tem lugar que você sente prazer em estar. Portanto, o ambiente físico impõe comportamento. O ambiente físico impõe comportamento. E, em geral, colocará um comportamento sedentário. Ele colocará um comportamento para as pessoas gastarem menos energia. Eu poderia dar um exemplo associado a isso, além de eu ter falado na questão do transporte motorizado, eu poderia falar na questão do espaço dos apartamentos, das casas das pessoas. É cada vez menor. E alguém vai dizer, poxa, é cada vez menor, mas existe um espaço livre lá embaixo para as crianças brincarem. Mentira, existe, mas ninguém vai. Ninguém vai porque ninguém controla, ninguém vê. As crianças, elas têm outras preocupações. Os pais saem de casa para trabalhar e a criança fica em casa com uma cuidadora ou talvez vá para a escola. E na escola também não pode fazer atividade física porque se cair machuca. É aquela porra toda. Então, gente, não tem jeito. Isso aqui é uma discussão que está todo mundo fazendo que não consegue alterar. Tem um trabalho maravilhoso publicado no The Lancet em 2017 que mostra que nos últimos 20 anos no mundo não houve aumento do nível de atividade física em todos os países. A pergunta é por quê? Porque isso não é um comportamento simples de mudar. Sabe o que é o simples? É fazer coisas básicas. É aumentar a caminhada. É aumentar o subir escada. É aproveitar o ambiente que você tem. Nessa questão de fazer coisa básica, eu vou a qualquer momento falar um pouquinho sobre essas questões, mas nós queremos ficar inventando coisas e não fazemos o básico. O básico é entender o que a própria fisiologia humana pressupõe. Essa fisiologia humana pressupõe beber mais água, a gente bebe pouca água. É comer menos farinha, a gente come bastante farinha. É comer mais fruta, a gente come menos fruta. É fazer mais caminhada, mais movimento, mais bicicleta, coisas mais simples de fazer. E a gente fica elaborando mecanismos de treinamentos extremamente complexos que 1 ou 2%, ou no máximo 4% das pessoas conseguem fazer em programas oficiais em academia. Portanto, o que eu quero dizer para vocês que são personal trainer e depois dos meus 31 anos de formado e com algumas coisas que a gente pode fazer, vocês conhecem muito bem na área científica, na área acadêmica, não adianta você simplesmente dar exercício para as pessoas. 1 hora de exercício não compensa as outras 23 horas que esse indivíduo ficará parado ou com baixo gasto calórico, porque o ambiente físico impõe essa questão, a condição de trabalho impõe essa questão. Portanto, é necessário aumentar o gasto total de calorias. Existe um cara muito bacana, e eu vou falar sobre isso em um determinado vídeo aí, chamado Christopher Scott. O Scott tem um livro fantástico sobre a questão do gasto calórico, e ele aponta isso de maneira muito significativa. Nós gastamos muito mais calorias
em todos os movimentos que a gente faz no dia do que no próprio programa de exercício. Faz a conta, são 600 calorias, olhe lá, hein? 600 calorias num programa de exercício, isso por dia em 1 hora. Aí todo mundo divide 600 calorias por 60 minutos, daria 10 calorias minuto. Tá bom, e o resto de movimento que você faz durante o dia vai somar muito mais calorias porque você vai carregar o seu peso corporal. Portanto, presta bem atenção. A partir do momento que você deixar de carregar seu peso corporal, o gasto calórico cai. E aí que começa o grande problema. É baixo o gasto calórico, tudo bem? Então veja só onde está o ponto em questão. O ambiente físico causou impacto, só que a gente não olha para o ambiente físico como uma oportunidade de também gastar calorias. Aqui tem uns bichinhos aqui, porra. A natureza é um bagulho bacana. De qualquer maneira, veja só. Então, ambiente construído, ambiente não construído. Quando é não construído, a gente reclama que tem mosquito voando. Mas olha só, o que eu queria dizer então aumenta o gasto total de calorias no ambiente que você tem. É lógico que existem fatores muito interessantes, como por exemplo a questão da velocidade dos carros que passam nas ruas. Isso é um fator de sedentarização, a questão da sinalização nas ruas, a questão de arborização nas ruas. Então o ambiente construído, ele é sim um problema em termos de comportamento ativo, mas presta atenção, essa espécie humana ela vem modificando-se. Como ela modifica não só as suas condições de pensar, da forma de pensar, mas também na forma de se comportar e, portanto, suas condições, suas habilidades, suas estruturas fisiológicas, isso também vai mudando. Então, veja só, a espécie humana não estava preparada para esse impacto que o ambiente rapidamente tendo modificado nos últimos 70, 80 anos aproximadamente causou nessa espécie, que vem associado com mudanças alimentares importantes, que vem associado com mudança de comportamento importante em termos de gasto calórico, que vem associado com as questões ambientais e obrigatoriamente com a forma de alimentação. Então isso tudo vai criando um impacto muito negativo. Se alguém acha que isso vai ser fácil mudar, eu vou dizer, não vai ser fácil mudar. Eu acredito que a gente não vai conseguir mudar isso de maneira efetiva se não houver uma reorganização desde a base em termos de comportamento, de fatores educacionais. Portanto, entender o ambiente é entender como que o ser humano interage com esse ambiente construído. E aí que está o grande problema. A gente não consegue muitas vezes entender ou se entender nesse novo ambiente. O ser humano não se entendeu nesse novo ambiente. Então ele fica tentando, entre aspas, se reposicionar no ambiente que ele mesmo criou. Porque isso impactou obrigatoriamente no comportamento de baixo gasto calórico. Lembrando que gastar pouca caloria é importante, mas o problema é que não pode gastar tão pouca caloria durante o dia, porque isso tem associação com doenças crônicas, uma vez que movimento é uma condição vital para a sobrevivência da espécie, beleza? Então fica aqui meu abraço, dê um like, curta, vem com a gente, mais vídeos toda hora no nosso canal do YouTube. Valeu, um abração, saúde e paz.